É isso, então. Fico à disposição. Então, só um minutinho, gente. Antes de você concluir a web, eu vou pedir esse recado aqui para passar para os alunos, que às vezes eles deixam no automático e esquecem qual que é a senha. Você quer fazer isso? Não, pode fazer. Pedir para os alunos testarem o login a senha dos seus equipamentos. Para relembrar a senha. Eles deixam no automático e daí na prova eles precisam saber o login e a senha. Tá? Eles precisam fazer o login no polo. Entendi. Deixa para a prova, no caso. Isso. Eles fazerem todas as atividades. Sim. Posso falar já isso ou deixa para o final? Pode, você pode deixar para o final. Também? Então tá bom. Depois se me lembra daí. Tá, gente. Então, boa noite novamente a todos. Eu vou fazer um comentário, né, geral aí, introdutório, né, enfim, do nosso curso. Deixa eu só ficar atento ao horário aqui para eu não me perder. Daqui a pouco deu o tempo nosso aqui. Eu falei só sobre a unidade 1, por exemplo. Então, a disciplina de Educação Física e Cultura como vocês sabem, uma disciplina que vai mostrar justamente as relações estabelecidas entre o ser humano e seu corpo, né? Seu corpo, as práticas corporais, né? A cultura corporal, tudo aquilo que diz respeito ao comportamento corporal humano, do qual os nossos conteúdos de ensino, né? Ginástica, jogos, danças, lutas, esportes, fazem parte, né? Mas vai mostrar, então, que todo esse nosso aparato corporal, ele é produzido também social e culturalmente. Ele é sempre mediado e orientado pela sociedade em que nós vivemos, né? Com a qual nós aprendemos. Então, o nosso corpo aprende também. Então, esse tipo de pressuposto, ele vai ao contrário daquela ideia que naturaliza o nosso comportamento como fruto de uma natureza apenas biológica, inata e instintiva, por exemplo. Como eu comentei, né, na ida aos campos, aí, né, aos polos, desculpe, que ainda existe uma tradição na nossa área de justificar os comportamentos humanos a partir de uma natureza, né? Isso é natural, né? Como se aquilo já nascesse com a pessoa, como se aquilo fosse feito de uma forma instintiva, como se ela não dependesse do aprendizado, né? Como se aquilo fosse essência da pessoa, um comportamento. E, ao contrário disso, a disciplina vai mostrar que todos os nossos comportamentos, eles passam pela aprendizagem, né? Nossa sociedade, nossa cultura nos ensina com os nossos comportamentos, entre os quais os nossos comportamentos corporais, né? Então, se a gente pegar esporte, ginástica, dança, luta e jogos, né, são formas de comportamento humano, né, a prática, o ato, a ação de realizarmos cada um desses componentes, né, são formas de comportamento humano que não são inatas. Ninguém nasceu sabendo jogar vôlei, basquete, handebol, futebol, né? Então, ele é regido por técnicas, regras, fundamentos, etc., que são todos produzidos ao longo da história, né? Foram criados, foram inventados. Então, não fosse a cultura e a sociedade, não existia vôlei, não existia basquete, não existia futebol, né? Não existia ginástica artística ou ginástica rítmica, não existiria a dança A, B ou C.
né? Então, esse é um pressuposto fundamental, é entender que nós tratamos de conteúdos que são produzidos pela humanidade e não conteúdos que nascem, né, com o sujeito, né, de dentro para fora. Não, são coisas que a gente aprende de fora para dentro, né? Então, esse é um primeiro ponto importante que a gente tem que ter em relação à nossa disciplina, né? Aí eu comentei bastante nos polos isso, né? Então, essa ideia, né? Nosso comportamento ele não é inato, ele não é instintivo, ele não é regulado por leis biológicas, né? Eu comentei que ele, então, ao contrário disso, ele depende do aprendizado e, portanto, depende da educação e da cultura. O que fundamentalmente nós aprendemos? Nós aprendemos as coisas que existem na nossa cultura, né? Por isso é possível falar em uma cultura corporal, né? Tudo isso que eu falei, que compõe a educação física, é uma produção da nossa sociedade e nós aprendemos isso. Então, a relação entre educação e cultura se estabelece justamente nesse sentido, né? É por meio da educação que nos apropriamos das formas culturais existentes na nossa sociedade. Seja, né, as culturas corporais que a educação física ensina e até outras coisas que passam pelo nosso corpo que nem são objeto de ensino e de tratamento pedagógico pela educação física, né? Vamos dizer, por exemplo, uma tatuagem feita no corpo. A educação física não é que ensine tatuagem, enfim, né? Às vezes que é uma prática corporal que passa por uma orientação social, né? E tudo mais. Falei também o quanto que algumas vamos assim dizer, algumas funções biológicas do nosso próprio corpo, que muitas vezes a gente explica como isso é biológico, né? Vou dizer lá o choro. O choro é biológico, tem uma glândula lacrimal que secreta essa substância que é a lágrima, né? Agora, se isso fosse um ato simplesmente biológico, todos os Homo sapiens precisavam chorar numa mesma situação, né? Uma situação que geraria choro em um, deveria gerar choro em todos. Por quê? Porque se nós fôssemos regulados apenas biologicamente, a nossa glândula funcionaria da mesma forma. Afinal, somos todos Homo sapiens sapiens, né? E biologicamente todos temos cabeça, corpo, membros, número lá de 206 ossos no corpo, 5 dedos em cada mão, cada pé. Então veja, do ponto de vista, né, dessa explicação biológica que nos faz como iguais, né? Somos todos iguais, né? Nossos corpos são iguais. Claro, muda ali a nossa morfologia, cor da pele, tipo de cabelo, estatura, etc., né? Mas anatomicamente, em situações de normalidade, somos muito semelhantes, né? Agora, nossos comportamentos são muito distintos, né? Muito distintos. O que nós fazemos com o corpo é muito diferente entre cada sociedade e cada cultura. E isso vai explicar, então, por que mesmo todos os humanos tendo a tal da glândula lacrimal e essa capacidade biológica para chorar, nem todos os humanos choram na mesma situação, né? Por quê? Porque o choro e a secreção da lágrima, ela vai depender de uma situação afetiva, né? Enfim, um sentido, né? O que nós sentimos em relação a determinada situação. E o que nós sentimos em relação a uma determinada situação não é algo dado de forma inata, biológica e natural, mas é uma construção social que se faz a partir de significados, né? O que uma dada situação significa para uma pessoa e para outra pessoa. Então, o exemplo que eu, né, acabei dando para vocês, né, quer dizer, se uma pessoa próxima, né, a mim vem a falecer, né, no meu caso, e de vocês provavelmente, né, no nosso caso, isso gera uma situação de perda. Por quê? Porque nós aprendemos que isso é uma perda,
né? Quer dizer, a própria ideia de perda, ela é dotada de sentido, né? Para nós, a gente não quer perder, a gente não podemos perder, a pessoa querida tem que viver sempre ao nosso lado, próximo, etc. e tal. E isso nos gera, então, um significado muito negativo. Eu perdi alguém, né? Por isso, então, né, o meu próprio organismo, acionado por esses sentidos socialmente construídos, né, ele vai funcionar de maneira a secretar a lágrima. Se eu fosse criado numa sociedade na qual o falecimento de uma pessoa próxima fosse entendida, isso fosse me ensinado, como eu falei, consciente ou inconscientemente, com um sentido não relacionado à ideia da perda, né? Quer dizer, vamos supor que nossa sociedade simbolizasse o falecimento das pessoas próximas como não uma perda, mas uma passagem para um outro lugar, um lugar, inclusive, que seria bem melhor do que a vida terrena, etc. E tal. Vamos dizer que fosse essa a nossa interpretação da questão. Dificilmente nós choraríamos com a tristeza que choramos e secretaríamos lágrimas, né, na quantidade que podemos secretar quando acontece a perda, né, real aí na nossa sociedade. Né? Então, esse exemplo é um dos exemplos utilizados para mostrar a relatividade dos nossos comportamentos. Né? Nossos comportamentos não são universais e iguais, né? Aqui alguém postou, né, Franciele, incrivelmente somos aproximadamente 7 bilhões de seres constituídos biologicamente iguais, mas psicologicamente diferentes, né? Diríamos assim que o psicológico é um mediador, né, entre a cultura, entre a sociedade e o orgânico, né, e o biológico mesmo, né? Enfim, porque até a nossa forma de pensar, a nossa cognição, ela é modelada pela sociedade na qual a gente vive. Né? Então, a ideia de uma disciplina que estabelece a relação com a sociedade e com a cultura é justamente mostrar em que medida, em que ponto os nossos comportamentos são mais ou menos influenciados pela cultura. Né? Então, alguns podem ser mais influenciados pela cultura, totalmente influenciados pela cultura, e outros menos influenciados, mas também influenciados pela nesse sentido é importante compreender essa diferença, né? Natureza, esse conceito de natureza está muito vinculado à ideia, né, de algo inato, algo que teria uma relação apenas biológica, portanto universal, né? A natureza que traz a essência dos seres, né? Da natureza do ser de determinada forma. Quando a gente fala em comportamento, é complicado falar, né? É da natureza do ser humano se comportar de tal forma. Porque qual é essa tal forma que todos os bilhões de humanos se comportam? Não existe, né? Uma apenas forma, né? As sociedades criam maneiras específicas, né, de se comportar, tá? Em relação a várias coisas, né? E tal. Quer dizer, na nossa sociedade aqui a gente para o Brasil no dia de jogo de futebol, né, da Copa do Mundo, por exemplo. Quer dizer, outro povo, outra sociedade, não necessariamente estabelece a mesma relação que nós estabelecemos, né, com essa prática corporal e tal. Então, a gente é sempre refém, de certa maneira, né, do meio que a gente vive. É o meio que a gente vive que nos produz. Então, esse é um ponto importante. Alguém comentou aqui, Kael, na nossa sociedade, no nosso meio cultural, a perda significa algo muito triste. Mas, em outras religiões, em outros contextos, a perda de alguém pode significar, né, festa, pois acredito que a pessoa, quando morre, vai para um lugar melhor feliz. Claro, isso é o que acabamos de falar, é possível acontecer isso sim. Aí, então, natureza tem essa característica, né, de universalizar, né, e talvez igualar a todos, né, e cultura, por outro lado, vai ser uma expressão usada justamente para distinguir as coletividades, né. Cultura é aquilo que diz respeito a um conjunto de pessoas, né, um grupo de pessoas que atribuem significados semelhantes a determinadas situações, objetos, fatos, etc. Né? Então,
a cultura é justamente a lógica simbólica, né? As formas simbólicas pelas quais os seres humanos dão sentido às suas ações. E forma, com isso, uma teia de significados produzida socialmente. E a cultura ela é aprendida a partir de um processo chamado endoculturação, né? Nós aprendemos a cultura, nós internalizamos aquilo que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Também é importante entender que essa disciplina ela se pauta no referencial da antropologia, né? Antropologia social como a ciência que estuda a cultura e as sociedades, né? E o que ela estuda, né? Ela estuda a cultura como um sistema de significados que orientam as ações humanas, né? Então, o que nós fazemos com o nosso corpo se dá, né, em grande maneira, em grande parte, a partir dos significados que nós aprendemos ao longo dos anos, né? É muito interessante pensar nisso, né? Nós podemos pegar o nosso corpo e transformá-lo num corpo de fisiculturista. Do ponto de vista biológico, todo mundo que tem um corpo tem uma capacidade biológica para desenvolver o corpo, fazer com que o corpo fique cada vez mais forte, né? Mais hipertrofiado, vamos assim dizer, né? Tecnicamente falando. Mas por que todos os humanos não têm um corpo super hipertrofiado, né? Em grande parte porque isso não faz sentido para boa parte da humanidade, né? Esse comportamento social, ter um corpo hipertrofiado faz parte, portanto, de um comportamento social, né? Isso vai fazer sentido para uma parcela da população, né? Então se transforma numa modalidade esportiva, de fisiculturismo, etc. e tal, né? Pode vir a se tornar um esporte, né? Outros não hipertrofiam o corpo necessariamente com finalidade de participação, né, nessa modalidade esportiva, etc. Mas, de qualquer forma, são dispositivos presentes na nossa sociedade que fazem com que a gente sinta interesse, né? E isso comece a fazer sentido na nossa vida. E aí o sujeito vai procurar, né, um treinador, uma academia, aparelhos, equipamentos, etc. Também, né, uma coisa que não é natural, não brotou da terra. Foi preciso estudo, história, conhecimento, né, desenvolvimento do saber, no nosso caso, né, científico ocidental, para se chegar, né, aos saberes aí do treinamento esportivo, etc. Então, novamente, nenhum ser humano ele nasce, cresce, chega num dia lá, o corpo dele se hipertrofia sozinho. Para que ele se hipertrofie, é preciso lançar mão, né, de um conhecimento que advém da sociedade, da história, né, etc. e tal. Mesmo que seja um conhecimento aí, de boa parte do conhecimento biológico sobre o corpo, né, mas é um conhecimento que precisa ser aprendido por nós, né? A gente precisa dominar a técnica do treino, repetições, sobrecarga, etc., né, para produzir o corpo. Então, nesse sentido, novamente fortalece a ideia de que o corpo ele é fabricado, né, socialmente. A gente falou também que o tipo de trabalho, então, estudo da cultura é feito pela etnografia, né? Então, isso também está lá nos nossos textos, no e-book, né? A gente estuda a cultura a partir de um método, de uma técnica, de forma, não só técnica e método, né, mas de uma forma, de uma metodologia específica de se estudar a cultura, que é a etnografia, advinda da antropologia, né? O que caracteriza a etnografia? Fundamentalmente, um trabalho de campo, no qual o pesquisador observa de uma forma participante, né, interagindo com o grupo, a cultura do grupo estudado, né? Então, ele tenta interpretar por que os sujeitos fazem o que fazem da forma como fazem, né? Então, quais são os significados que estão por trás das ações dos sujeitos, né? É lógico que a etnografia ela vai ter origem, né, na virada do século XIX para o século XX, fundamentalmente com Franz Boas, Bronisław Malinowski, né, dois antropólogos importantes sobre esse tipo de metodologia.
E depois ela vai ser utilizada em várias outras áreas que estabelecem relação com a cultura, né? A educação física é uma delas, né? A gente estabelece justamente essa relação forte com a cultura corporal, né? Com as questões corpóreas, né? Então, a nossa pergunta antropológica aqui na disciplina é que tipo de significado e de sentidos a nossa sociedade dá ao corpo? Entendendo que nada disso é natural, né? Que isso tudo foi mudado e transformado ao longo da história, né? Não é natural que se tome 1 ou 2 banhos por dia, por exemplo. Por que não é natural? Que nem todos os povos humanos fazem desta maneira, ou mesmo nós, né, ocidentais, modernos, fizemos isso sempre, né? Os nossos antepassados não olhavam para a questão, por exemplo, das maneiras, as formas de tratar, de cuidar, de higienizar o corpo, da mesma maneira como nós fazemos hoje, né? Então, hoje nós temos uma influência, por exemplo, muito forte, né, da cultura biomédica, né? Nós olhamos para o corpo a partir nós olhamos para o corpo como, em boa medida, né, a partir do próprio saber biomédico, né? Nós somos uma civilização que divide o corpo anatomicamente, dá nomes anatômicos para o corpo, que estuda as reações químicas, por exemplo, orgânicas do corpo, né? Esse tipo de forma de olhar para o corpo nem sempre foi utilizado, né, em outros tempos, em outras sociedades, né? Então temos que entender que cultura do corpo tem relação com uma forma de dar sentido ao próprio corpo. Isso não significa que uma cultura do corpo é mais verdadeira do que a outra, né? Então, por exemplo, um povo que não dá o nome de fêmur para o fêmur, ele não está necessariamente errado, né? Ele pode, inclusive, dar um outro nome para o fêmur, ou então, no caso, não fazia nem sentido dar nome de fêmur para o fêmur, de tíbia para tíbia, da fíbula para fíbula, porque aquilo não faz sentido. Então, não se trata de certo ou de errado, se trata de diferença. Uma forma diferente, né? Cada sociedade construiu uma forma específica e diferente de lidar com o corpo. Tá? Alguém escreveu aqui, como podemos definir a antropologia como ciência e antropologia na educação, né? A antropologia é a ciência da cultura, né? Ciência da cultura, a ciência que estuda a cultura, estuda então as formas simbólicas que nós utilizamos para dar sentido às nossas ações. E a antropologia, a relação com a educação é que é justamente isso, né? A educação consiste justamente no aprendizado humano das formas culturais presentes na nossa sociedade. O que a educação nos ensina? Ela nos ensina as formas de se comportar vigentes na nossa cultura e na nossa sociedade. As regras da nossa sociedade, né? Não existe uma regra, vamos assim dizer, natural do comportamento humano. São as sociedades que inventam as regras de como nós devemos nos comportar. Então, a nossa sociedade que vai falar o seguinte, ó, você vai ter que pentear o seu cabelo antes de você ir trabalhar, se higienizar, né? A gente não nasce com essa característica. Isso é uma regra que não é natural, uma regra social, construída pela nossa sociedade. Você vai usar tal roupa para ir numa festa, à noite, num baile, para você ir para um churrasco de dia, você vai com uma roupa diferente, na praia você usa outra, né? Então, veja, todas essas regras de nós nos relacionarmos com o nosso corpo são criadas aí no contexto da nossa cultura e sociedade, né? E a educação é o processo justamente pelo qual nós aprendemos isso, né? A educação também não pode ser entendida apenas como educação escolar, porque nós não aprendemos todas essas lógicas sociais sobre o corpo, por exemplo, não só sobre o corpo, né, sobre tudo que nós fazemos, na escola. Nós aprendemos isso desde o momento em que nascemos, né? Desde o momento que nascemos, nós começamos a ser estimulados, né, pelas pessoas que vivem ao nosso redor, que nos criam, e aí nós começamos a nos comportar, né, em relação aos estímulos que nós recebemos, né? Então, a relação entre antropologia e educação é uma relação muito óbvia, né? Porque a educação, justamente, ela nos ensina a cultura. E a antropologia é a área que vai estudar a cultura, né? Então, essa relação, a contribuição da antropologia para a educação é conseguir mostrar, desvendar melhor as lógicas culturais presentes nas sociedades e aí tensionar com a educação, né? No sentido da educação poder pensar, né,
em que medida ela simplesmente reproduz, e vamos falar, para além da educação, vamos falar do ensino escolar, né? Ele reproduz aquilo que está na sociedade, e o quanto que o ensino escolar, que a escola, que a educação escolar, ela questiona, ela interroga, né? Uma vez que a gente entende que tudo que é cultural não é natural, mas são invenções da sociedade, a educação progressista, crítica, ela cria condições para a gente pensar, mas então qual tipo de comportamento humano e social nós pretendemos para o mundo em que a gente vive? Então esse é um ponto importante. Não se trata simplesmente de nós reproduzir na escola aquilo que está na sociedade. Senão a escola seria uma mera reprodutora. Mas o papel da escola é justamente pensar sobre o que está na nossa cultura, o que está nessa educação que a gente recebe, desde a casa, da família, da rua, das nossas relações estabelecidas no nosso cotidiano, que são todas elas relações educativas, nós aprendemos com as nossas relações. Então, o ensino escolar precisa interrogar a respeito disso, o que deve ser perpetuado, a gente deve continuar ensinando, e o que não deve, para onde que a gente quer ir em relação a aos próprios comportamentos humanos, os comportamentos corporais humanos. A gente fala também que dentro do estudo da cultura existe um risco de a gente se transformar etnocêntrico. O que é etnocêntrico? Achar que a nossa cultura, nossa forma de sociedade é a perfeita, é a certa, é a correta, e que o diferente é exótico, é errado, é esquisito, etc. Isso é um problema bastante comum, porque como a gente aprendeu uma lógica desta sociedade que a gente vive, a gente acaba incorporando a ideia de que essas formas de se comportar são as normais, as naturais. Normais e naturais. Diferente disso é anormal, é exótico, é bizarro, etc. Isso não é nada mais, nada menos do que um etnocentrismo, colocar a nossa cultura, ou uma outra cultura, enfim, como o centro, e tudo mais. Então, a perspectiva etnocêntrica é aquela que coloca determinada etnia ou determinada cultura no centro das relações sociais. Podemos dizer também que, dentro da diferença entre as culturas, não está verde mais. Não, agora voltou. Chamado eurocentrismo, No processo de estudo das civilizações, a Europa, como foi precursora dos estudos a respeito dos outros povos, ela, em grande medida, se colocou como a referência, o centro. Então, os europeus eram civilizados, superiores, e aí as demais sociedades humanas acabavam sendo vistas como bárbaras, ou então selvagens ou inferiores, E, nesse sentido, abriu-se caminho para a própria ideia de colonização, Somos todos humanos, todos aprendemos, mas eu considero que o meu modo de vida, da minha cultura e sociedade, é superior, então podemos dar uma ajuda para os outros chegarem ao mesmo patamar da minha, da nossa sociedade. E aí se dá o sentido de uma justificativa para a colonização, que é a imposição de uma expressão cultural, de uma sociedade para as demais, coisa que não se dá muitas vezes sem violência, sem até mesmo aniquilar as expressões culturais aí não hegemônicas. Então, essas contribuições da antropologia sempre procuram relativizar as coisas, relativizar os gestos, as expressões, os comportamentos. A gente tem que analisar os comportamentos dentro do contexto social, cultural no qual eles estão se desenvolvendo. Bom, então são várias essas relações entre cultura, antropologia e sociedade, educação.
Aí a gente depois tem lá na unidade 3, né, que vai falar sobre o corpo, né, que já falei um pouco aqui a respeito, né, mas o corpo humano, ele não é uma dimensão apenas orgânica do ser humano, apenas biológica, né, então, como a gente vem falando já desde o início, né, do curso, a ideia é que o que nós fazemos com o corpo é fruto de orientações que a nossa sociedade diz que a gente deve fazer com ele, né. Basta a gente pegar um menino que nasce e logo ganha uma bola de futebol, né? E o pai lá, né? Tradição, acontece em muitas famílias, né? Doido para que o filho realmente seja um jogador de futebol, que aprenda a jogar futebol, que jogue bem futebol, né? Ele queria jogar futebol, não deu certo, ou deu, enfim, né? E projeta aquilo, né? Então, com isso, já desde cedo coloca o futebol como objetivo de vida, né, em termos de modalidade esportiva para um menino, muitas vezes, né. Para entender que não existe naturalidade nisso, né? Isso não é natural, isso é uma construção, isso é uma opção, isso é uma possibilidade. Sendo possibilidade, não deve ser encarado como a única, né. Então, a gente não pode cometer aquela ideia, né, que às vezes no próprio campo se dava, né, se falava muito que, legal, futebol para os meninos e vôlei para as meninas, né? Quer dizer, isso não faz mais sentido pensar dessa maneira, né? O menino não nasce com o gene do futebol e a menina com o gene do vôlei, né? O menino nasce com um corpo que pode aprender futebol, basquete, dança, luta, ginástica, e menina também, né? Ambos nascem com um corpo que permite fazer as duas coisas. Então, aqueles argumentos que são muito tradicionais, mas o menino é mais forte do que a menina, né? Estatisticamente existe uma tendência, né, do menino ter mais, vamos assim dizer, uma capacidade maior de força do que as meninas. Mas o que são essas nossas capacidades se nós não preenchermos elas com os conteúdos advindos da cultura, né? O que é isso, né? Quer dizer, não basta meu corpo ter capacidade para ficar forte. Para ficar forte, eu vou ter que, né, fazer o exercício para que ele fique forte. E aí, tanto o menino quanto a menina podem fazer o exercício e ficarem fortes. E se não fizerem o exercício, ambos não vão ficar fortes, vamos dizer, né? Então, a ideia, e essa é a ideia que justamente dá sentido para a existência do campo de educação física, né? A ideia de professor de educação física é o fato de o próprio desenvolvimento do nosso corpo depender do que vem de fora. Se nós não dependesse de aprender, né? Todo mundo nascesse sabendo fazer o atletismo, para que professor ensinar atletismo? Se o nosso corpo tivesse a capacidade de se desenvolver sozinho, ficar forte sozinho, emagrecer sozinho, né? Para que professor de educação física? Não, né? Então, essas coisas vêm de fora. Essas coisas não estão aí, não são dadas, né? Naturalmente. Então, esse é um pressuposto bastante importante que a gente tem que ter, né? na nossa prática, né? E pensar que os corpos têm potencialidades. A gente tenta transformá-lo em certas, né, a partir daquilo que a dinâmica da sociedade e da cultura que a gente vive, né, orienta. Então, aquelas palavras instinto e inato são coisas bem complicadas, né? São termos aí que a gente falou bastante lá no presencial, né, que são bem complicadas, né? Se nossos comportamentos corporais fossem instintivos e inatos, nós não precisávamos aprendê-los. Se nós não precisássemos aprendê-los, nós não precisávamos de uma área de conhecimento chamada educação física e nem de professores. Enfim. Aí vem a questão das técnicas corporais, né? Que é um termo aí criado pelo Marcel Mauss, né? Lá em 1934, num texto publicado no Jornal de Psicologia, na França, no qual ele vai mostrar que justamente, né, o que as pessoas fazem com o corpo depende da tradição do aprendizado, né? Então ele vai mostrar as formas diferentes de nado, né? Como pessoas em tempos históricos diferentes aprendiam a nadar de formas diferentes, né? Então o corpo nada porque aprende a nadar. Nenhum sujeito nasce nadando. E aí você pode aprender de uma maneira, de outra maneira, né? Então as técnicas variam. As formas de marchar das tropas inglesas e das tropas francesas na época da Primeira Guerra Mundial,
né? A utilização de pás pelos exércitos, pás, né? Essas pás para cavar, né? Como uma tropa que usava a pá com um cabo com um determinado formato, quando estava num território e tinha que utilizar as pás com um cabo de formato diferente, tinha toda uma dificuldade para trabalhar com aquele formato de pá. Por quê? Porque o corpo havia aprendido a lidar bem com as pás com um formato específico, né? Então, se muda o formato, o corpo, de início, tem dificuldade, né? Mas tudo isso mostra o aprendizado pelo qual o nosso corpo passa. E isso é fundamental. Se nosso corpo não tivesse a capacidade de aprender, né, não faria sentido nada disso que a gente está fazendo aqui, né? E tudo mais. Então, novamente, né, essa ideia de inatismo, instintivismo e naturalização do corpo, ela não combina com a ideia de uma educação física. Também entender que essa noção, né, de cultura corporal, ela é uma noção importante para o campo da educação física, porque ela mostra exatamente que aquilo que a gente faz, né, nosso movimento, né, cultura corporal de movimento humano, né, o nosso movimento, ele é relativo às sociedades nas quais a gente vive, né? Então, se pegar no caso do Brasil, é muito comum a aula de educação física bastante focada com vôlei, futebol, fundamentalmente, né, essas duas modalidades, mas também basquete, handebol, tênis de mesa, etc. Né? Formos para o Japão ou para os Estados Unidos, né, vamos ver outro tipo de aula de educação física, com outros elementos, né? Então, o corpo lá dos japoneses vai saber fazer coisas diferentes do que nosso corpo faz, mas não porque ele nasce de forma diferente, mas porque aprende, né, maneiras distintas aí. Então, esse é um ponto importante aí. E aí, a cultura corporal é o termo utilizado no campo da educação física para definir justamente o nosso objeto de estudo, de pesquisa e de ensino, né? Vamos repetir aqui, né? Jogos, ginásticas, danças, lutas e esportes, né? Então, esse é um ponto bastante importante da gente sempre ter em mente. Isso deve acompanhá-los aí até o final do curso, durante a vida profissional, né? Por que é importante o termo cultura corporal e não falar só que a educação física lida com o movimento humano, né? Porque o movimento humano, dentro do campo da educação física, tem sido explicado apenas pelas teorias de origem mais biológica e das ciências da natureza. E aí o que acontece? As ciências da natureza e a biologia, elas explicam parte muito importante do ser humano, sem dúvida nenhuma, né? Boa parte das coisas do nosso corpo. Mas elas não são áreas que se dedicam a explicar as nossas concepções de corpo, a nossa subjetividade, né? Como eu falo para vocês, todos nós aqui temos a possibilidade de ter um corpo super hipertrofiado. Mas não é o fato de que biologicamente todos temos um corpo que pode ser hipertrofiado que vai tornar o corpo de todos nós hipertrofiado. Por quê? Porque não interessa a todos nós ter um corpo super hipertrofiado. Não interessa. E é bom que não interesse. Isso mostra que nós somos diferentes, né? Alguém quer ter um corpo, né, que não seja excesso de músculo, por exemplo. Outro, né, por estar vinculado a um outro grupo social, achar interessante isso, né, pode querer vir a ter esse corpo, né? E justamente, então, é a relação com as ciências da sociedade e da cultura que vai possibilitar a gente questionar e entender que, por mais que o nosso corpo tenha potencialidades biológicas, o que ele vai ser ou não vai depender das orientações advindas da nossa sociedade, da nossa história, do tempo histórico, né? Na Idade Média, por exemplo, não existia uma educação física como existe hoje. Não existia corridas, ciclismo, musculação, academia, crossfit, nada disso, né? Essa ideia de manter o corpo sempre ativo, como se tem hoje, né? Essa concepção de saúde que se tem hoje, não tem. Não existia. Por quê? Porque tudo isso é um produto da própria história, né? E aí, o que acontece? As ciências
sociais e humanas, onde está alocada a antropologia, estudo da cultura, elas permitem a gente interrogar, questionar e projetar para onde que a gente quer que vá a nossa sociedade, para onde que a gente quer que vá a nossa educação, né? Então, não é pelo fato do corpo ter tal potencialidade que necessariamente a gente vai transformá-lo no sentido de dar conta daquela potencialidade, né? Então, a gente tem que estar constantemente interrogando, né? Para onde que nossa sociedade vai, que tipo de corpo e de relação com o corpo que a nossa sociedade tem produzido. Isso é um ponto importante, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, então a gente falava das técnicas, né? Técnica corporal. Falava do conceito de cultura corporal, desculpe, né? Para a educação física. Então, isso justamente identifica a nossa área, né? Isso vai juntar, né? Falar que tudo que nós fazemos na área é uma expressão, a gente lida com expressões culturais. Jogos, ginásticas, danças, lutas e esportes são expressões da cultura corporal, que no nosso caso lança-se mão, né, de técnicas, de treinos, de conhecimento, seja da biologia, seja da filosofia, né, do que for, para explicar, para poder compreendermos melhor esses movimentos, essas expressões. Então, veja, tudo que diz respeito ao corpo, gente, o nosso corpo em movimento faz parte da nossa cultura corporal. Até mesmo o treinamento físico, os conhecimentos biológicos, né? Tudo isso faz parte da nossa cultura corporal. O que mais podemos comentar aqui? Daí a unidade 5 também vai trazer lá a questão do Josimar da Olho, né, com a discussão das abordagens da educação física e como que cada abordagem deu conta da cultura. Nesse contexto, sobre os conteúdos estruturantes, aqui entram os elementos articuladores da educação física. Elemento articulador é outra coisa, né? Elemento articulador, não sei se estamos falando a mesma coisa aqui, mas quando você fala em conteúdo estruturante e elemento articulador, eu estou pensando bastante lá na diretriz curricular da educação física, né, para educação básica, que vai trazer conteúdo estruturante como jogo, ginástica, dança, luta e esporte, e depois elemento articulador como cultura corporal e saúde, cultura corporal e lazer, cultura corporal e corpo, cultura corporal e trabalho, né? Tem um conjunto lá de temas com os quais nós articulamos. Como falamos lá das diretrizes curriculares, é nesse sentido. É uma boa referência as diretrizes curriculares que nós temos aqui do Paraná. É um documento inteligente, um documento bem feito, e que adota justamente essa ideia, né, de que lidamos com a cultura corporal e que a cultura corporal se articula com vários temas diferentes aí, né? Podemos, por exemplo, no nosso caso aqui, veja, nós temos na disciplina uma articulação da cultura corporal com as questões étnico-raciais, né? Que nós vamos mostrar aqui do ponto de vista biológico, independe da etnia, a raça, somos iguais. Claro, muda a aparência, né? Mas a aparência não determina o comportamento do sujeito, né? O que vai determinar o comportamento é justamente as construções feitas ao longo das sociedades, né? Pensar que há um tempo atrás, coisa de século e pouco atrás, isso, exatamente, está aí o print aí lá das diretrizes curriculares. Há tempo atrás, a nossa sociedade simbolizava que um europeu tinha, vamos assim dizer, o direito de escravizar, né, um sujeito da África, por exemplo, né? Então, veja, a ideia pautada numa diferenciação achava que era possível, que isso era de direito, né? Que isso era natural, que o outro era menor, né? Etc. e tal, né? Atualmente, e pautado em quê? É pautado numa diferença fundamentalmente, né, de aparência corporal primeiro, né? E depois de estilo de vida, né? De cultura de uma forma geral, né? Quer dizer, a cultura africana, muito diferente da cultura europeia,
fez com que os europeus achassem que tinham o direito, então, de impor, primeiro se auto-identificar como superiores, como os detentores da tecnologia, da civilização, os outros como inferiores e, portanto, que poderiam ser aí colonizados, escravizados, etc. Então, veja uma articulação, né, muito importante entre cultura corporal, corpo e etnia. Né? E a questão do gênero também, né, que é um outro tema muito interessante de articular, por mais que não esteja na... Gênero, se não me engano, não está aí nessa listinha das diretrizes curriculares, né? Mas as questões de gênero podem entrar, inclusive, na ideia de cultura corporal e diversidade, né? Diversidade de gênero, enfim, né? Como é que a gente entende isso, né? Por que a gente atribui tarefas distintas, por exemplo, ao corpo masculino e ao corpo dado como feminino, né? Por que a gente atribuiu durante muito tempo que futebol era uma coisa de menino, né? Precisou aí o tempo vir para, né, as mulheres, as meninas irem, né, ganhando espaço e tal e poderem desenvolver a sua potencialidade para o futebol também, né? Então, essas coisas são muito importantes, quer dizer, então a gente articular os nossos conteúdos, né? Futebol, vôlei, basquete, ginástica, dança, com cada um desses temas aqui, que vocês acabaram de colocar. Então, isso é um ponto importante. E aí, então, nessa unidade 5, nós temos então, aquelas abordagens, como que a cultura está em cada abordagem, né, que o Josimar da Oli faz, né, analisou, que ele vai fazer a crítica, né, fundamentalmente mais radical até a abordagem desenvolvimentista do Botani, né, que fala muito de um desenvolvimento biológico do ser humano, mas esquece que a biologia humana só se desenvolve com um estímulo que advém de fora. Como é que eu vou desenvolver, por exemplo, o meu músculo? Para vocês, né, novamente, vamos bater no mesmo exemplo, né? Se eu não botar um estímulo de sobrecarga nele, de treino, não desenvolve. Né? Como é que eu desenvolvo o meu corpo, a minha cognição, se eu não me alimentar? Né? Se eu não colocar uma coisa que venha de fora, que depende justamente, né? Hoje o alimento depende fundamentalmente da sociedade que a gente vive, né? Melhores alimentos, eu tenho mais riqueza na minha sociedade, melhor divisão de renda, etc. Né? Se eu tenho uma sociedade de miséria, eu tenho crianças, às vezes, desnutridas, que não se desenvolvem. Então, nunca o desenvolvimento corporal humano se dá sem a relação com o meio. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Né? E aquela pirâmide de desenvolvimento lá, né, apresentada, né, muitas vezes na abordagem desenvolvimentista, acaba estratificando e congelando muito a ideia de desenvolvimento, né? Desenvolvimento por faixa etária, etc. e tal, né? Que serve um pouco, mas às vezes acaba radicalizando, né? A ideia lá, só depois dos 12 anos a criança vai então poder aprender os movimentos determinados culturalmente. Então fica esquisito, porque qual o movimento que não é culturalmente determinado, orientado? Né? Até o saltar, jogar, pular, reversar, é um movimento que é mediado, orientado pela cultura. Faz sentido, né, dentro das culturas e da sociedade. Né? Quer dizer, pode ter uma sociedade que autorize, que permita, que estimule a criança a saltar, correr, andar, né? Movimentar, como se pode ter uma sociedade que não o faça. Né? Então, isso não é simplesmente uma coisa natural. Isso é uma coisa que vai sempre depender dessa mediação. E aí depois vai passar, então, lá pela abordagem crítico do coletivo de autores, né? Antes disso, da abordagem do João Batista Freire, né? Que é uma abordagem que psicologiza mais a educação física, mas ainda coloca muito uma ideia de desenvolvimento individual, né? E ainda vê muito o ser humano como um ser motor, como um ser cognitivo-motor, sem considerar que o que faz a nossa cognição e a nossa condição motora são os estímulos que vêm, né, do ambiente e da sociedade. Depois, o coletivo de autores vai produzir uma perspectiva mais social, né? Isso está bem no texto do Josimar da Olho, né, que eu deixei lá nessa unidade para estudo.
E aí vai falar justamente, dar um foco forte para a questão de classe social, como que classe social... Veja, como classe social, uma coisa fundamental que pode influenciar radicalmente no desenvolvimento das pessoas, né? Quem assistiu aí às aulas nos polos, lembra de uma imagem que eu colocava, uma imagem bastante famosa aí na rede, né? na web, enfim, que é de um menininho, né? Que está baixadinho, bem magrinho, bem desnutrido, né? E perto dele já um urubu esperando a morte do menino para se alimentar dele, né? Quer dizer, olha como que a sociedade, que classe social, que classe econômica influencia no corpo que nós temos, gente. Tá? Então, quer dizer, hoje em dia, até mesmo como o próprio tratamento e o treinamento sobre o corpo virou um serviço, virou uma mercadoria, a gente compra corpo, né? Paga lá centenas de reais para se ter um personal trainer, por exemplo, um profissional que vai ser um motivador, né? Um domesticador, talvez, né? Para usar um termo aí um pouco mais de senso comum até, do nosso corpo, né? Enfim, claro, utilizando técnicas, evidentemente, o conhecimento sobre treino, né? Enfim, aí, se eu tenho mais condições econômicas, eu tenho mais chance de ter um corpo X. Se eu não tenho, eu tenho, né, a possibilidade de ter um corpo Y, né? A própria ideia de se ter tempo, né, para tal, né? Se eu tenho que trabalhar manhã, tarde e noite, que tempo eu tenho para cuidar do meu corpo? Então, olha como que as condições sociais, econômicas aí, né? E tempo é uma questão econômica, fundamentalmente, né? Muito forte, né? Quer dizer, por quê? Porque nós vivemos uma sociedade capitalista que nós vendemos o nosso tempo para poder trocar por capital necessário para a nossa subsistência, né? Então, quanto mais o sujeito precisa vender o tempo dele para o trabalho produtivo, menos tempo ele pode ter, por exemplo, para desenvolver o seu corpo num momento de lazer, ou num cuidado com sua saúde, etc. Né? Então, tá aí as questões sociais. Essas coisas foram bastante influenciadas aí pelo coletivo de autores, né, que estudou isso no campo da educação física. E o Jucimar vai falar que isso é importante, mas que tem, às vezes, um problema que não se discute as diferenças de significado que podem existir dentro das próprias classes sociais, né? Então, você também categoriza muito a sociedade por classe, apenas socioeconômica, né? O que permite, de um lado, claro, falar uma certa cultura de classe, mas você acaba, vamos assim dizer, homogeneizando muito a cultura dentro das classes. E depois ele vai falar que lá em Eleanor Kunz, Walter Bratt e Mauro Betti é que se consegue uma noção de cultura corporal mais interessante, mais adequada, porque é aquela que vai falar da intencionalidade, né, do nosso movimento, né? Nosso movimento que nós tratamos é um movimento que tem um sentido na nossa cultura. Quer dizer, nós ensinamos corrida, como professores de educação física, ensinamos, mas nós não ensinamos qualquer corrida, né? Nós não ensinamos correr para pegar o ônibus quando se está atrasado, né? Nós não ensinamos correr atrás do cachorro para brincar com o cachorro. Nós ensinamos um tipo específico de corrida, né, que se transforma numa modalidade de um esporte chamado atletismo, chamada corrida de 100 metros, que é diferente da corrida de 400 metros já, que vai ser diferente da corrida de 10 mil metros, ou então de uma meia maratona ou de uma maratona, né? Então, veja, existem sentidos muito diferentes, né? Correr não é a mesma coisa, né? Quando você muda o sentido, né? Correr uma maratona ou correr 100 metros rasos não é a mesma coisa que correr ao entorno de um parque para melhorar a condição cardiorrespiratória, né? Então, nesse sentido, o que determina como vai ser a corrida é justamente a regra social criada a partir dela, né? Que diz vai ser tantos quilômetros, aí depois se desenvolve a técnica específica, né? Quer dizer, se eu vou correr uma maratona, eu não corro do mesmo jeito que eu corro 100 metros. Se eu fosse correr uma maratona
saindo como eu vou correr 100 metros rasos, eu não ia correr, né? Não ia chegar aos 400 metros e ia cansar já, parava por ali. Enfim, então, existem justamente, né, diferenças, né, de sentido, de regra, de técnica, né, que são fruto de uma elaboração, né, que precisou justamente do estudo, né, da dedicação, de tempo, né, para a compreensão dessas lógicas, né, das diferentes técnicas corporais a serem utilizadas em cada uma dessas formas de corrida. Tá? Então, quando se fala em correr, correr não é simplesmente uma coisa natural. Né? Existe correr, correr, correr. Que cada forma de correr traz consigo uma simbologia própria muito específica. E aí esses três autores, né, o Mauro Betti, o Walter Bratt e o Eleanor Kuhn, são aqueles que vão considerar uma educação física como uma possibilidade mais progressista, mais crítica para a educação física, né, que não seja apenas reprodutivista e tudo mais. Basicamente, então, depois vemos a unidade 6, que vai falar do esporte, e vai comentar um pouco mais sobre a questão, né, da técnica esportiva, né, que a técnica esportiva também é uma construção social, cultural, então ela vai ter uma dimensão da eficiência técnica, é claro, né, que é a forma de execução, né, de um movimento, de um gesto com mais rendimento e menos gasto energético, mas também não é só isso que conta, né? A técnica é dotada de uma outra dimensão, que não a eficiência, mas a eficácia simbólica, que é justamente aquele gesto que tem vamos assim dizer, um valor importante, né? Então, vamos pegar no futebol, 2 gols, né? A bola vem pro atacante e ele está de frente pro gol, ele chuta a bola de frente e a bola entra pro gol. É gol, vale um ponto. Ele foi super eficiente no que fez, né? Por quê? Porque ele chutou a bola para dentro do gol da forma mais rápida possível, né? Mais simples possível, foi gol. Veja, gastou pouca energia e conquistou o objetivo que era fazer o gol. Pronto. Né? Eficiência mecânica 10. Agora, podíamos comparar o mesmo gesto com um gol que o sujeito recebe a bola, ele domina, ao invés de ele chutar direto para o gol, ele resolve fazer uma de garrincha, né? Dar um drible no zagueiro antes, depois puxar a bola para o lado, daqui a pouco ele consegue dar um chapéu, né? no goleiro e joga para o gol. Tá? Foi gol do mesmo jeito. Qual que foi mais eficiente? Fez o gol. Né? Agora, do ponto de vista da eficácia simbólica, do significado e da estética, é claro que esse gol mais trabalhado é um gol mais valorizado. Mesmo que ele tivesse errado o gol, né? Mesmo que ele tivesse errado, pela plasticidade do lance, seria um lance que dificilmente seria esquecido. Como tem gol do Pelé, né, no qual ele dá uma meia-lua no goleiro, erra o gol depois, mas é um lance que volta e meia passa nas mídias quando se lembra da vida, né, e das jogadas do Pelé. Não foi gol, a bola não entrou no gol, ele dá uma meia-lua, perde um pouco o ângulo, chuta, a bola não entra. Mas a jogada é muito plástica, muito bonita. Né? Então, veja, não é só a eficiência mecânica que vale no nosso gesto técnico. Não é só o ponto, não é só fazer o gol, não é só ganhar o jogo, mas é o processo, é como jogar. Né? Você pode ter um jogo lá do time que você aprecia, por exemplo, ganhar o jogo de 1-0 com eficiência, vamos assim dizer, numérica, né? Fez um gol, ganhou o jogo do outro. Ganhou de 1-0, ganhou. Mas o jogo pode ter sido muito ruim, muito ruim. Pode ter ganho de 2-0, com um gol de pênalti e um gol contra. Um jogo que cansou, não teve graça a ver, né? Agora, pode ser que você veja um jogo que foi 0-0, ou então que o time que você, vamos assim dizer, torce, tem preferência, perdeu até por um gol, enfim, mas que foi um jogo excelente, né? Com jogadas maravilhosas, né?
plasticamente muito interessantes, né, e tal. Então, dentro do gesto, existem mais coisas dentro do gesto técnico do que apenas o rendimento, né? Existe uma questão estética, que muitas vezes não necessariamente, vamos assim dizer, anda junto com o rendimento, né? Mas também é uma coisa importante. Bom, aí nessa discussão também tem a questão dos jogos coletivos, né, a partir do Claude Bayer, né, que vai falar da importância em não ensinar logo a técnica de uma modalidade ou outra, mas a inteligência tática, né, dos jogos coletivos, né? Se a gente pegar lá o futebol, o handebol e o basquete, são jogos muito semelhantes, enquanto portadores de princípios operacionais. Os princípios operacionais e as invariantes são muito comuns, né? Quer dizer, todos esses esportes têm uma bola, tem um espaço de jogo, parceiros com os quais se joga, adversários, um alvo a defender e atacar, regras específicas, né? E aí tentar ludibriar o adversário, chegar na meta e fazer o ponto. Quando eu não estou com a bola, eu tenho que tentar cercar o adversário, tomar a bola e defender a minha meta. Ou seja, tem uma inteligência que é muito comum nesses esportes. E quando se ensina a educação física, seria possível ensinar os alunos de forma a eles adquirirem essa inteligência tática comum e não se especializarem logo em uma modalidade ou outra, né? Para não se tornar comum aquela história de, eu gosto de basquete, eu só jogo basquete, eu gosto de futebol, eu só jogo futebol, né? Então, poder desenvolver uma inteligência tática que permita se desenvolver bem em várias modalidades, porque as várias modalidades têm características muito comuns. Então é isso, gente. E aí depois vem, né, a unidade 7 com a questão da diversidade, né, e das questões de gênero e étnico-raciais, que eu até adiantei e falei um pouco antes, né? Mas, enfim, são essas questões, né? A disciplina aqui ela tem basicamente como grande, vamos dizer, objetivo desnaturalizar o corpo. Entender que o nosso corpo não nasce de uma forma, né? O que nós fazemos com o corpo não é uma coisa que a gente já nasce sabendo fazer com o corpo. O que ele se torna é fruto do nosso tempo, da sociedade que a gente vive. Isso nos dá as rédeas para pensar que corpo nós queremos, né? Que seres humanos que nós queremos, né? Que sociedade que nós queremos. Diferente de animais que nascem com um corpo definido biologicamente já, e com comportamento corporal já definido biologicamente, como eu exemplifiquei lá nas presenciais, né? Como é o caso lá da abelha, que já nasce sabendo construir a colmeia que vai construir. Não precisa de um projeto de estudo, aprender uma fórmula, lançar mão de um conjunto de conhecimentos produzidos por outros e que precisam ser aprendidos por ela para poder fazer a colmeia. De forma alguma. Já nasce e vai fazendo a colmeia. Depois, né, e assim ocorre. Né? Então, um conjunto de abelhas fazem a colmeia sem necessariamente saber como ela vai ficar depois de pronta. O ser humano não. Né? O ser humano, para fazer uma casinha da mais simples que seja, ele precisa lançar a mão de alguns saberes que ele precisa aprender, né? Poxa, eu preciso aprender que existe uma coisa chamada martelo, prego, parafuso. Um sujeito que não conhece um parafuso, como é que ele vai fazer uso do parafuso se não aprendeu que existe o parafuso, né? O prego. Lógico que estou falando uma coisa tão óbvia que é difícil de imaginar, né? Todo mundo conhece prego, parafuso, etc. E tal. Mas conhece por quê? Porque está na nossa sociedade e a gente aprendeu isso, né? Por aí está o nosso cotidiano. Enfim, então trata-se de um comportamento, o nosso, que depende sempre do aprendizado. Nosso desenvolvimento nunca se dá de uma forma separada da sociedade na qual a gente está inserido, né? Mas o desenvolvimento biológico do ser humano é dado de uma forma natural, segundo Galarrot. Nada. Natural o quê? Deixe de dar comida produzida pela sociedade para uma criança e me diga como é que ela vai se desenvolver. Pega duas crianças, estimula uma
dá bola, corda, árvore para subir, jogos, e a outra não dá nada. Deixa quietinha num canto e só reprima essa criança. Hã? Deixa passar 2 anos, vê como é que cada uma das duas vai estar. Né? Então, nós não somos refém de uma biologia inata que diz o que nós vamos ser. O que nós nos tornamos é justamente fruto de uma relação nossa com aquilo que está na nossa sociedade. Né? E nós, como professores, então, precisamos fazer uso disso. Como? Estimulando os nossos alunos. Né? Trabalhando, ensinando justamente os conteúdos culturais do movimento, jogos, ginásticas, danças, lutas, esportes, né? Que podem ser importantes para a construção de uma sociedade melhor. Não gosto de falar só simplesmente para o desenvolvimento do aluno, que é uma pergunta que pode ser complementada por outra. Mas por que eu quero desenvolver o meu aluno? Por que eu quero que alguém se desenvolva? Para quê? Por que eu quero que o cara seja um gênio? Para ser dono da Ambev? Não sei se eu quero. De uma grande corporação? Para quê? Para alimentar a sociedade como está? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, focar nessas coisas, nessa ideia de desenvolvimento do indivíduo só, é bastante limitado, porque gera uma perspectiva muito individualista de sociedade, né, de ser humano. A gente tem que pensar, né, o que nós queremos em termos de uma sociedade. Né? Eu ensino futebol para desenvolver bem as habilidades esportivas do meu aluno, ou eu ensino futebol e educação física para conseguir uma comunidade que possa, além de saber jogar, aprender o jogo, aprender as técnicas, etc., mas também que possa ter a consciência de que na nossa sociedade nós precisamos mais espaços públicos de lazer, com mais campos, com mais quadras, para que a população possa participar de uma forma mais ativa da cultura de movimento. Né? Então, a ideia é justamente essa. Né? É uma educação física que possa formar sujeitos, né, mais criteriosos, mais, né, uma formação mais ampla, né, e que possam saber o quanto que eles interferem na sociedade que vivem. Gente, eu não vou mais falar, porque a gente já deu no tempo aqui, né? Essa primeira parte de falar um geral. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, outra, né, coloquem aí digitem aí que a gente pode ver o que é possível, tá bom? Mas de forma geral, de síntese da disciplina era isso, né? Aí é lógico, teve por cada unidade ele teve um conjunto de uns 3 textos, né? Que a leitura desses textos possibilita a gente entender, né? A gente compreender o que se quer com a disciplina. Boa noite, Carlitos, também, prazer interagir com vocês aí. Tá bom, gente, como revisão, então? Então, tudo bem. Então, estudem lá para... Oi? Tá. Eu tenho um recado para passar para vocês aqui só. Espero mais um minutinho aqui. Que a Andréia, ela pediu para passar a informação para vocês testarem o login e a senha nos seus equipamentos para relembrar a senha. Às vezes fica no automático e para a prova é necessário fazer login no Polo, tá? Então, vocês vão ter que fazer login para poder fazer a prova no Polo. Então, vocês testarem o login e a senha de vocês. Tá bom? Então, estudem bastante lá e pensem nessa lógica, né? De desnaturalizar o corpo e o quanto, então, que a gente depende do que vem de fora, da sociedade. Sempre pensem nisso, né? Tentem conectar isso na hora de responder as questões da prova. Isso vai ajudar bastante. Um abraço. Boa noite, gente.